Olá, povo de Deus, olá, família querida, olá a todos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar sobre um tema muito polêmico, mas eu quis passar o meu ponto de vista, não apenas o meu ponto de vista, e sim, eu peguei também sobre o curso de teologia, né, algumas informações do curso de teologia que eu estou fazendo, e também de algumas outras leituras de outros pastores, enfim, eu fiz um estudo, passei aqui um período estudando para poder passar um pouco essa mensagem para você, né? Eu sou a Ângela Dias, aqui do SBFé, eu ministro, assim, um devocional, eu comecei aqui nesse ano no 2020, né, depois dessa pandemia, com familiares e amigos, falando um pouco sobre alguns temas. E hoje eu vou falar sobre o tema, assim, com quem Caim se casou. Porque esse é um tema polêmico, porque tivemos Adão e Eva, e nasceu Caim, depois nasceu Abel, aí Caim matou Abel e fugiu, e depois gerou Enoque. Como? Né? Criou outra nação, com quem ele se casou. Adão e Eva tiveram outros filhos, foi antes de Caim e Abel nascerem, foi depois. Então, assim, como aconteceu? Então, há várias especulações, tem várias pessoas falando, cada um fala uma coisa ou outra, mas eu vou trazer aqui para vocês algumas informações com respaldo bíblico. Tem também alguns historiadores, arqueólogos, historiadores judeus, né, que passaram a vida se dedicando, estudando também várias coisas, vários materiais assim das suas descobertas e que a gente também não pode ignorar. Não é verdade? Algumas passagens na Bíblia não são tão detalhadas e alguns personagens também não foram mencionados naquele fato específico. Então, às vezes, algumas coisas elas ficam com algumas lacunas e alguns outros historiadores, ao estudarem também pergaminhos, escritas também nas pedras, materiais encontrados, evidências, eles trazem também algumas respostas, né? E a gente não pode ignorar, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu escrevi no meu blog, lá no fórum, né, sobre esse tema. É um tema polêmico, vários pastores estão aí ministrando sobre o tema, e eu quis trazer esse porque nós estamos agora assistindo a novela Gênesis, né, da Rede Record, e hoje, dia 21, vai passar exatamente a fuga do Caim matando Abel, a sua fuga. Então, eu não sei o que vai acontecer, porque eu ainda vou assistir, mas veio esse tema no meu grupo do SBFé, né? As pessoas que participam me perguntam, Ângela, e aí, como foi? E aí eu fiz um estudo, fiz uma pesquisa para trazer essa resposta para vocês, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês agora, aqui, o que eu escrevi. Eu gosto de estar escrevendo para que vocês possam ler depois, tá? Eu acho que isso é bacana. Aí vocês vão acompanhando comigo. Eu também não me perco no momento que eu estou fazendo aqui o vídeo com vocês, exatamente para poder... Está tudo certinho aqui. Para poder ficar tudo certinho aqui. Vamos lá. Então, o tema: com quem Caim se casou? Adão e Eva tiveram os filhos no jardim do Éden? Então, isso aí é uma outra dúvida que algumas pessoas têm, né? Ah, será que Caim realmente foi o primeiro filho, né? Ah, será que ele não foi apenas o primogênito homem? Mas será que não teve outros filhos antes da queda, né? Então, vem várias especulações, várias perguntas, e eu vou responder aqui para vocês, ok? Vamos lá, tentar abrir novamente aqui. Com quem Caim se casou? Adão e Eva tiveram os filhos no Éden? Então, nesse conteúdo haverão informações oriundas do meu curso de teologia. Foi exatamente isso que eu comentei com você. Mas vamos lá. Em Gênesis 5, há a genealogia de Adão e Eva, a qual menciona somente após
nascimento do seu filho Sete, aos 130 anos de Adão. Ou seja, Adão teve o seu filho, já após o pecado, após serem expulsos do jardim do Éden, nasceu Caim. Depois, em seguida, nasceu Abel. Caim matou Abel. Caim fugiu, né? E ficou Adão e Eva sozinhos. Depois, com 130 anos, veio Sete para substituir Abel. E na Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Em Gênesis 5, mostra essa genealogia de Adão, mas começa a falar a partir do nascimento do filho Sete. Mas nós temos outras passagens que falam tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Aqui nessa imagem diz, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Mas, ao mesmo tempo, diz que ele gerou filhos e filhas em outros versículos. Na Bíblia, não tem de forma clara com quem Caim se casou, mas sabemos que após ter cometido o primeiro homicídio do mundo, ele gerou uma nação corrupta, gerando Enoque, depois Irade, né? Depois Meujael, Metusael, e até que gerou Lameque, que gerou Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Então, essa foi uma nação corrupta, uma nação que veio de Caim, totalmente influenciada pelos anjos caídos, né? E que teve como seu líder o Lúcifer, né? No texto bíblico diz, né? Hoje me expulsas desta terra. Isso é o Caim falando com Deus após matar Abel, né? E tereis que me esconder da tua face. Serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, veja bem, não será assim, Caim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Esse texto está em Gênesis 4, 14, 15. Então, isso nos traz uma resposta em que? Esse sinal representa o quê? Que ele seria reconhecido. Quem os reconheceriam se não fosse um dos seus? Se não tem, assim, não se tem ao certo quando Caim se casou e gerou Enoque. Mas, se Deus falou, vou deixar-lhes um sinal para que quem o encontrar lhe reconheça. Então, seria alguém da sua parentela que o reconheceria e não o mataria. Então, significa que ele se casou com alguém da sua parentela. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ao completar 930 anos, Adão morreu, está lá em Gênesis 5, 4. Naquela época, a união entre parentes era necessário para o povoamento. Crescei e multiplicai. Assim disse o Senhor, sem nenhuma regra pré-definida. Então, se Deus falou para Adão e Eva crescer e multiplicai, então eles ainda não tinham nenhum outro discernimento ou orientação. Então, automaticamente, poderiam sim os irmãos coabitarem entre si. Poderiam sim sobrinhos, sobrinhas, os parentes em si, porque o foco, o objetivo do Senhor naquele momento era a procriação, o povoamento. Depois que já não havia mais essa necessidade, veio Deus em Levítico 18, de 6 a 18, está aqui todos os versículos. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Aí ele começa a ser um pouco mais claro. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a tua nudez.
não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é nudez do teu pai. E aí ele vai da tua irmã, da filha do teu filho, da mulher do teu pai, da tua mãe, do irmão do teu pai, que seria o tio, né? Da sua tia, da nora, do seu irmão, enfim. Então aí ele vai até o versículo 18, explicando que não pode. Né? Então, aí sim, a partir deste momento, se coabitarem, se descobrir a nudez dessas pessoas, da sua parentela, como Deus está aí mencionando, sim, seria considerado incesto, as crianças poderiam sim nascer com algum defeito genético, porque aí seria já um fruto do pecado, amém? Mas até então, não. Então, Caim, ele se manteve vivo por longos anos, né? Porque naquela época ainda todos esses novos descendentes, novos filhos viviam 900 anos, 800 anos, eram muitos anos exatamente para a procriação, né? E Caim se manteve vivo por longos anos, até que encontrou uma mulher e gerou Enoque. Algumas tradições e escritos judaicos afirmam que Caim se casara com a sua irmã chamada Avã, mas na Bíblia não há esse relato. Até porque quando Adão e Eva gerou filhos e filhas e foi gerando, assim, se a gente considerar que em 70 anos dava para gerar uma média de 10 filhos, com 900 anos gerou quanto? 130, 150 filhos, enfim. Então, assim, foi uma... E aí, esses filhos vão gerando outros filhos, que vão crescendo, vão gerando outros filhos. Enfim, então, assim, vai realmente povoando. E aí, essas pessoas não ficaram todas ali, do ladinho do papai e da mamãe, né? Do vovô, da vovó. Então, eles foram realmente conquistar terras, né? E com isso, alguém encontrou Caim, que não voltou para a sua parentela, mas a sua parentela o encontrou e ninguém o matou, ele estava com o sinal. Ele estava com o sinal de Deus. Então, Caim se casou com a sua irmã, né, com uma irmã, uma parente, com certeza, e daí ele gerou o seu primeiro filho, chamado Enoque. Aqui tenho aqui Antiguidades Judaicas, tem alguns livros, né? Por sinal, tem aqui, eu até peguei um texto lá do Estilo Adoração, né, que fala assim: o escritor e historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, se vocês clicarem aqui, ele vai lá para a Wikipédia explicando melhor, né, quais são essas antiguidades. Escreve que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e 3 filhas antes do nascimento de Sete. A verdade é que a Bíblia não menciona esse detalhe, porém, em nenhum momento a Bíblia diz que entre o nascimento de Abel e o nascimento de Sete, Adão e Eva não tiveram filhos. Então, na Bíblia não fala que tiveram, mas também não disse que não tiveram. O que a Bíblia Sagrada diz é que Sete substituiu Abel, apenas isso. Então, deduz-se que nesse intervalo de Abel até Sete, porque aí Adão já estava com 130 anos, Adão tiveram filhas, né? Então Deus permitiu para que a descendência de Caim também pudesse, né? Por mais que fosse uma descendência corrupta, mas o mal já estava lançado aí na humanidade. Algo que nós devemos considerar, que houveram muitos outros personagens da Bíblia, que seus nomes não foram nem escritos nelas em relação à genealogia, só cita aquelas pessoas que tiveram alguma importância para a história que estava sendo contada, né? Então, por que falar sobre essas filhas, né, que Adão e Eva tiveram antes de Sete, se naquele contexto não houve nada tão significativo para que pudesse ser mencionado? E existe isso também entre outros personagens também na Bíblia. Agora eu vou passar a minha visão e a minha percepção, né? Tanto que eu escrevi, Ângela, eu não acredito que Deus tenha criado uma outra nação fora do Jardim do Éden, e isso é claro também, não é só uma opinião minha, isso é claro também porque tem versículos na Bíblia que deixam muito claro isso, com uma interpretação mais assertiva.
Então, não acredito que Deus tenha criado outra nação fora do Jardim do Éden para que Caim a encontrasse e propagasse uma nação corrupta, pois esse não era o plano de Deus. Sendo assim, acredito que Lúcifer e os seus anjos caídos influenciaram a Eva para comer do fruto proibido, influenciou a Caim a matar o seu irmão e depois toda a descendência de Caim, porque a maldição já estava ali na vida de Caim, que foi passando, maldição passa assim até a quarta geração, vai passando de pai para filho, e aí, enfim, se esse filho, se essa pessoa que trouxe essa maldição não buscar o Senhor e não quebrar essa maldição, ela fica se prolongando, né? Enfim. Então, vamos ler agora duas passagens bíblicas que nos respondem de forma bem clara essa dúvida que eu estou falando para vocês. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. A mãe de todos os viventes, Gênesis 3, 20. Então, são de todos os viventes, então não tinha outra nação. Isso é uma forma muito clara. E lá em Atos 17, 26, Atos já está lá no Novo Testamento, diz assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, de um só sangue. E que sangue é esse? Da Eva, do Adão e Eva, ok? Sendo assim, nós afirmamos, não houve outra nação criada por Deus. Todos foram filhos de uma única mulher e de um único homem, de um só sangue. Amém? Abel, ele seria então a descendência que representaria o bem, né? Mas após a sua morte veio Sete, que o substituiu e propagou uma nação do bem até chegar a Noé. Então, assim, foi, né, tendo a sua descendência. Nós temos aqui, vou abrir aqui para que vocês possam ver comigo. Deixa eu ampliar um pouco aqui para vocês, para que eu diminua e o texto cresça. Opa, vamos lá. Adão ficou até os 930 anos, depois Sete, olha, Sete, 912 anos, Enos, 905, Cainã, 905 anos. Então, aqui são as descendências de Sete, olha. Depois, Maalalel, 895, Jared, 962, Enoque, 365, que depois ele foi arrebatado. Outro dia nós falaremos sobre ele. Matusalém, 969 anos, o que, né, tiveram mais anos aí de vida. Lameque, 777 anos. Então, olha, tem um Lameque aqui da descendência de Sete e tem um Lameque aqui da descendência de Caim, mas são dois diferentes, tá? E aí, Lameque é o pai de Noé. E o Noé teve o Sem, Cã e Jafé. E aí depois teve o dilúvio, acabou com toda essa geração aqui corrupta, e aí para recomeçar, ok? Vamos lá, eu preciso agora voltar. Aqui está. E eu tenho um outro que eu quero mostrar para vocês aqui, uma outra imagem bem legal, que aqui assim, nós temos aqui o calendário gregoriano e do ano mundi, né? Então, no ano 0, teve a criação Adão e Eva, que está lá em Gênesis 1, 26. Depois, no ano 130, o nascimento de Sete, nascimento de Enos, aqui o de Cainã, o de Malael, o de Jared, o de Enoque, o de Matusalém, o de Lameque, a morte de Adão, 930 anos, aí o Adão morreu. Teve o arrebatamento de Enoque no ano 987, a morte de Sete aos 912 anos aqui no ano de 1042, nascimento de Noé no ano de 1056. Morte de Enoque, morte de Cainã, e tem todas as referências bíblicas aqui, tá vendo? Até a morte de Matusalém, que foi no ano de 1656, e aqui tem o calendário gregoriano mostrando antes de Cristo, 3.896 antes de Cristo, foi a criação de Adão e Eva, que no ano 0. Então, tem essa referência aqui que é bem bacana, eu achei bem legal
Esse trabalho aí foi feito pela... Cadê? Vamos ver onde eu coloquei a fonte, né? A Academia da Bíblia, que nos trouxe, né, esse estudo aqui muito bacana, e também tem o site do J.L. Nogueira, que nos presenteou aqui com essa genealogia. Ok? Então, é isso que eu queria conversar com vocês, tá? Então, uma ministração bem curtinha, mas espero que tenha esclarecido essa dúvida, ok? Um abraço a todos, então.